Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, com a palavra Osmi Lima. Açoeiro, meu presidente. Vamos lá. Olha, nós temos que reconhecer o seguinte: o governador que está deixando o poder, que é o Viana, ele, no meu ponto de vista, ele foi bem intencionado ao implantar aqui alguns projetos, tentando criar um certo desenvolvimento agroindustrial no estado. Por exemplo, vou dar alguns exemplos: peixe da Amazônia, Dom Porquito, que é quase uma iniciativa público-privada, né? A fábrica de ração, a fábrica de taco, a de camisinha, aves. a Criave. Qual é a avaliação que você, como presidente da federação, faz sobre esses empreendimentos e quais os equívocos cometidos, de uma vez que temos notícia que algumas não andam lá bem das pernas? Eu acho que ele foi realmente bem intencionado. Ele enxergou que o desenvolvimento do agronegócio era interessante, precisava fazer alguma coisa nesse espaço protegido, que só a pecuária não era uma atividade que poderia trazer o desenvolvimento, e ele tentou diversificar, foi esse o objetivo. Ao tentar diversificar, eu acho que ele acertou de um lado, mas no objetivo, mas errou a dose. Todos esses empreendimentos, como Peixe da Amazônia, Dom Porquito, Acreaves, foram, no meu modo de ver, superdimensionados. Como o plano de negócio falhou, mas poderia sim ter sido uma grande alternativa. Lamentavelmente, foi um investimento muito grande, construiu-se unidades industriais muito grandes e se esqueceu do principal, que era a matéria-prima. Sem matéria-prima, nenhuma indústria funciona. Então, a Peixe da Amazônia, por exemplo, ela, pelo tamanho do frigorífico, pelo tamanho da fábrica de ração, ela precisava processar um equivalente de peixes muito grande para atingir ponto de equilíbrio e começar a dar lucro. Que não se produzia aqui no Não se produzia. E houve um erro ao se incentivar a produção através de um pequeno tanquezinho para cada produtor, 5 mil tanques e tudo, que acabou não virando nada, não produzindo nada, porque não poderia dar certo mesmo. Os maiores também acabaram incorrendo no insucesso. Peixe ficou, pelo menos atravessa um momento muito ruim como negócio. Peixe? Por quê? Porque os custos de produção aumentaram muito, especialmente ração, né, soja, milho, etc., aumentaram e o peixe não aumentou. Há uma super oferta. E aí, como é que você vê uma solução para o próximo governo dar para essas questões aí? Nós vamos ter que achar uma fórmula, que não é fácil, mas eu acho que nós temos que tentar atrair algum investidor para injetar capital de giro na Peixes, por exemplo, tanto na Peixe como no Dom Porquito. Dom Porquito é o mesmo caso, frigorífico muito grande para processar 2.000 porcos dia, se for o caso, mas não tem o porco. Então, mas tem mercado? Tem mercado. Mas a questão primária, Açoeiro, aqui é interessante. Você está falando da matéria-prima. Sim. Quer dizer, se é rentável, por que a matéria-prima, a gente vê em regiões em que se montou a indústria, de repente ela entra numa escala muito... Nós não temos a tradição. O pequeno produtor daqui não tem a tradição. Ele tem que ser induzido a fazer. Isso já é uma dificuldade. Ele não consegue se agregar em cooperativas, etc., como é feito lá no Santa Catarina. Os sistemas integrados, que a indústria fornecendo os insumos, que é isso que acontece, por exemplo, na Dom Porquito, ela fornece o leitão para o produtor. Isso. E a ração e tudo, depois pega o porco gordo. Esse sistema que está se tentando implantar e que funciona muito bem no restante do país. O problema é que é uma atividade que tem uma margem de lucro muito pequena. É uma atividade para familiar mesmo, né? Família cuidar, porque você não pode... E aqui nós temos uma dificuldade. Temos mercado? Sim, mas temos uma dificuldade de insumos. Tem que trazer de fora, ração, não produzimos milho, não produzimos soja. Grosso, né? Então, você cai de novo naquele problema. Você não produz os insumos, como para bovinocultura em confinamento, é a mesma coisa. Se você tem os insumos muito caros, você inviabiliza o teu negócio.
Então, e agora, as indústrias que foram dimensionadas por um tamanho muito grande têm um custo operacional fixo alto, né, e não conseguem processar o número de animais dia que seria necessário para atingir um ponto de equilíbrio. Isso tem que ser resolvido. O Açoeiro. Tem uma equação aí. Tem uma equação para... E o Ortiz? Eu quero voltar aqui também para tornar o Estado mais eficiente, a questão da desburocratização. Hoje, para se abrir uma empresa no estado do Acre, demora-se em média 6 meses, se você tiver um amigo lá dentro ainda impulsionando para que essa empresa vire realidade. Assina embaixo. Lá nos estados como Tocantins, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, você, através de uma plataforma, você abre uma empresa em 2 dias. Porque você abrindo essa empresa, depois que vai haver a fiscalização. Se a pessoa informou, não foi idônea na hora de passar as informações para a plataforma, aí sim chega o Estado, fiscaliza e multa. Então tem que se inverter essa lógica. Outra coisa, a questão das licenças ambientais. As licenças ambientais aqui também demoram a sair. Lá no Amazonas saem 7, 8 dias. Eu vi uma reportagem que você estava produzindo soja e que você não tinha licença ambiental. Fui multado. Então a burocracia para você ter essa licença ambiental é enorme. E demora 30 dias, 40, 60 dias. É verdade. Lá no Amazonas são apenas 8 dias. Mas por que lá no Amazonas são apenas 8 dias? Isso, e aqui essa demora toda? tanto? Porque aqui não se tomou a tecnologia para você fazer que esses processos sejam digitalizados. Simplesmente Ainda por é no isso. tempo do Na carimbaço. Estônia, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu ouvi hoje uma reportagem na Tempo do barracão, Estônia. né? Na Estônia, eu vi. Você viu essa reportagem? Desse por hoje. Faz o imposto de renda em 18 minutos, abre sua empresa em 2 horas. Em 2 horas. A Estônia eu vi ontem. Por quê? Porque o governante de Mas lá lá não é onde da mora o área Papai tecnológica. Noel? Mas deixa eu te explicar uma Deus, coisa, a Ortiz. Estônia é onde tem o Papai Noel. Esse país é um país teimoso. Tem um presidente da República, o Açoeiro, que é execrado pela história. E para mim, pouco importa. Diga o nome do homem. Zé Sarney. Uma injustiça. Uma injustiça, um cara que fez uma transição Plano cruzado. perigosa, com um general nas costas. Olha, se. Leônidas. Aí Não era Leônidas. General Leônidas. descobriu-se que a burocracia era um dos maiores cancros antiprodutivos do nosso país. Aí veio o Beltrão. Hélio Beltrão. Pai da Maria Beltrão. Aí cria-se o Ministério da Desburocratização. A Açoeiro, ele fez o cão para conseguir desburocratizar esse Brasil. A única coisa que ele conseguiu foi acabar com reconhecimento de firma. Gastou uma fortuna. E voltou depois. Aí, 4 ou 5 anos depois, voltou. Quer dizer, então, esse país é um país teimoso. Mas Isso é a herança dos parentes do Osmir. É do Império, é. Mas como eu não, É do mas Império, como eu não vou mais É participar herança do meu bloco, eu portuguesa. vou contar Se uma bem que Dom Pedro piadazinha lá do Rio II Grande do era Norte. bom, eu gostava Se dele. nós estivéssemos no Império, não teria acontecido essa coisa. Viu? Açoeiro, na Segunda Guerra Mundial, todas as tropas que embarcaram para a Europa foram lá pelo Rio Grande do Norte, né? É o trampolim da Vitória. Para a Itália. E lá se deu o encontro do Getúlio com Roosevelt. E na hora de embarcar, alguns soldados sumiram. Não vou. E passaram vários anos na clandestinidade. Até que aqui esse Brasil que gosta de indultar muitas pessoas, né? 5, 6 anos depois, anistiaram aqueles que não foram, se apresentam para legalizar a sua situação. Aí, e aqueles elementos que não foram, eram reconhecidos como mortos, estão mortos. Não é? Sei. Aí um sujeito chegou lá no cartório lá em Natal, um dos que era tido como morto, chegou e disse, eu vim aqui Desertou. para regularizar minha situação, porque eu fui um dos que desertou, que não embarcou.
Aí o dono do cartório disse, o funcionário disse, mas o senhor precisa de um atestado de vida e residência. Ele disse, eu falando ainda no... O senhor está morto. Você está morto. Eu estou aqui conversando contigo. Quer dizer, é a lógica É da o que ele está burocracia. dizendo da burocracia estatal, né? Mas há como um Estado, como o Acre, desburocratizar alguns serviços, independente da vontade ou da aquiescência do governo federal? Tem como desburocratizar? Boa pergunta. Tem. Eu acho que tem, claro, Algumas coisas. tem seus limites, né? Assim como a legislação ambiental, por exemplo. Você tem uma legislação ambiental federal, né, e tem a estadual. Quer dizer, dentro da estadual, e para isso a equipe de transição já está trabalhando também nisso, me parece, que é justamente os pontos que estão travando a economia ou travando o desenvolvimento de uma legislação estadual que é extremamente severa, que não corresponde à federal, né? Isso existe. Ela é mais Você dura sabe- do que a federal, é? Sim. Por quê? Porque o Estado pode legislar restritivamente. Ele não pode ser mais flexível que a federal. Entendeu? Mas Pode ele pode arrochar. ser, mas ele pode ser mais restritivo. E nisso aí, muitas vezes o Estado... Foi no governo do Jorge que começou essa restrição? Foi, exatamente. Há uma indústria de multas aqui. Essa indústria de multa é Já no Brasil houve. todo, né? Especialmente o IBAMA é terrível, tem feito barbaridades. Então, bom, tem 14 bilhões de multa no país, você imagina Eu imagino. o que significa isso. Quer dizer, não há um caráter de fiscalização orientativo. Orientadora. Ele é punitivo, ele é para criminalizar as pessoas, né? Então, as pessoas já vêm metendo a caneta e multas e mais multas de valores, muitas vezes, que E não só superam o valor da A propriedade. sua, na sua atividade, não só de natureza ambiental, trabalhista também, né? Diz que Trabalhista- o Ministério do Trabalho diz que essa jabuticaba... Porque você sabe, Osmir, que o Brasil é um dos países do mundo que tem a chamada Justiça do Trabalho. Justiça do né? Trabalho, que custa 17 bilhões 17 por ano. Não, e Ministério do Trabalho E também, dá em né? benefício para os Que o trabalhadores. Bolsonaro 8 quis bilhões. acabar agora, não sei porquê, ele Mas insiste. também houve um tempo em que a permanecer. condição do trabalhador rural era deplorável. Sim, era de escravidão. mas Sim. Então veio também respondendo Isso aí. já não existe mais. A lógica hoje... A exceção é óbvio que existe em qualquer lugar, né? A lógica hoje é abrir mão de direitos em nome do trabalho, porque há muita lei protegendo e penalizando o empresário. O produtor. O E produtor desestimulando o Desestimulando. empregador a empregar. Exatamente. hein? E eu O quero produtor deixar- é visto como um criminoso. Eu quero em colocar uma princípio. coisa aqui. Aumentou Isso é a culpado informalidade. até prova em E contrário. eu quero Aumentou colocar a uma coisa. informalidade por conta disso. Por mais que você coloque dirigentes nos Lembrei órgãos do ambientais, Ministério do Meio Ambiente, né, uma pessoa que tem uma visão mais equilibrada, aqui nos órgãos ambientais estaduais, da mesma forma, por mais que você faça isso, que você flexibilize a legislação, etc., nós não podemos esquecer que algumas coisas fogem completamente a esse tipo de controle, que é Ministério Público, estadual e federal, Isso. né? O próprio judiciário, que às vezes faz uma interpretação da lei, né? Quando você pega o artigo 225 da Constituição, conforme a leitura que você faz, dentro te permite uma interpretação. Todos têm direito a um meio ambiente equilibrado. Olha aí. O que significa isso? O que é um meio ambiente equilibrado? Significa que você não pode fazer nenhum desmatamento, nenhuma intervenção na natureza? Ou pode, dependendo da forma... Ou depende da cabeça de Então, cada um juiz desse. Depende da cabeça. Tanto que, complicado. aprovado o Código Florestal, foram movidas várias ações diretas de inconstitucionalidade, que foram julgadas agora recentemente, e esse julgamento foi extremamente polêmico, dividido dentro do Supremo. Muito aberta, né? Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a participação de todos, né? Iniciando aqui pelo Sérgio, obrigado pela sua participação e já convido para outras vezes a gente voltar a conversar. É uma área muito interessante e importante para o Estado. Tem lá um astronauta que vai ser ministro do Bolsonaro, Isso, o Marcos, né? isso, Marcos Pontes. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, enalteço a grande contribuição, não só do Açoeiro nesse debate, bem como dos nossos grandes jornalistas e constituintes, e a sua mediação
E o meu recado que eu deixo é para o nosso futuro governador, né, que dentro da construção do plano de governo, nós ali tem pessoas muito comprometidas e muito capacitadas, né, que podem contribuir muito com o desenvolvimento desse nosso estado. E eu coloco meu nome à disposição aqui de vocês para outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Assuero. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Astério. Também contribuição. agradeço pelo convite, sempre muito agradável estar aqui nesse debate, pena que dura pouco. E dizer que a nossa expectativa é muito positiva, a gente espera poder contribuir com o governo para realmente dar uma nova dinâmica na economia do Estado. O desafio é imenso, o enfrentamento é maior ainda, que ele vai ter, porque para mudar, para não ficar na mesmice, um Estado que não tem muitos recursos para investir e que precisa motivar os empresários, né, a investirem e desenvolver atividades, sejam aquelas já praticadas ou novas atividades, é preciso que crie-se condições para isso e o Estado hoje está muito travado, muito amarrado e precisamos ter muita paciência e competência para resolver esses entraves e poder proporcionar melhores dias para todos nós da sociedade acreana. Muito obrigado. Osmir, obrigado. Não, eu quero hoje, para encerrar o programa, e eu vou começar, viu, Narciso, a fazer isso de vez em quando. O povo ouviu os seus conselhos, né? Foi votado. Não, eu quero fazer hoje aqui até um pedido também ao futuro governador. Que ele discipline o Detran. Porque o que está acontecendo com o Detran é um absurdo contra o cidadão. Ele faz publicações alegando que não encontra o endereço no Diário Oficial de centenas e centenas de notificações a quem comete eventualmente uma infração. A pessoa não tomou nem conhecimento. Quando toma conhecimento, já é o fato julgado. Eu tenho um parente que recebeu agora notificação da suspensão da carteira por 12 meses, com um fato acontecido em 2012. Em 2012, há 6 anos atrás, que nunca tomou conhecimento do fato. Claro que vai recorrer, vai ter que recorrer. Mas esses absurdos de todo dia estar se olhando o Diário Oficial e aquele monte de relação de pessoa notificada, como se o cidadão, todo mundo tinha essa obrigação de ter um computador em casa e tivesse acesso ao Detran para saber se o nome dele está lá. Está feito o protesto. Agora eles encontram, registrado. quando é para notificar o fato, encontram o endereço. Está registrado o protesto. Claro. Narciso, terminou o programa mais otimista? Não, esse Assuero me chamou de pessimista ainda agora. E eu vou dar um troco nele. Então manda ver. Manda ver. Não, então tem um troco dos dois. E tu também. Assuero, eu não sou pessimista, porque o pessimista já começa errado. E o otimista pode até errar. Você é realista. Eu sou... Trágico. Trágico. O que me preocupa hoje no momento político do Brasil, viu, Ortiz? É as dúvidas. Minhas dúvidas. Claro que eu não votei no Bolsonaro, mas eu me coloco na linha de frente daqueles que vão torcer para que ele dê certo. E sabe por quê? Porque o governo Bolsonaro não vai ser mais do mesmo. Não vai ser a repetição desses governos Não vai. que aconteceram até então. Não vai. Não vai. Lá no Nordeste tem um ditado que diz que ou vai ou rabo arranca, não tem esse ditado? O governo Bolsonaro ou será uma... Eu não gosto também da palavra revolução, não. Mas será uma grande evolução ou um tremendo desastre. Por quê? A fazer as coisas que ele está pretendendo fazer, se ele fizer, fará um grande governo. Agora eu tenho muito medo dessa cultura patrimonialista, paternalista, corporativista, não deixar ele fazer, e se não deixar, o governo dele será o mais desastroso da nossa história. Então, é a minha dúvida.
Eu só colocaria que se não der certo, ele está respaldado, aí se alguém tentar impedir. Nada mais, nada mais. Essa é uma das pragas do país, o corporativismo. Verdade. Terrível. Eu vou terminar o programa, obrigado e boa noite a todos. Lembrando o que me disse o empresário este ano, no começo do ano, nesse programa, Leandro Domingos. Ele disse o seguinte: nós empresários não aguentamos mais carregar esse país nas costas, com tantas regalias nos três poderes. Porque sai do bolso do empresário, sai do trabalhador o aumento do STF, que vem numa escala, né, numa cachoeira, ela vem se dissolvendo, o dinheiro do trabalhador, do empresário vem se dissolvendo para as castas privilegiadas desse país. Obrigado, ficamos por aqui, tenham uma boa noite.